Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês. Que bom me encontrar novamente com vocês. Esse é o nosso encontro semanal para o estudo de um tema com base na Palavra de Deus. Desta feita, vamos estar abordando o assunto que estaremos falando no próximo sábado, o dia 7 de outubro de 2023. E estamos, por esses sábados, refletindo sobre o sofrimento. Como foi abordado por todos os grupos no sábado passado, o sofrimento é alguma coisa com o qual todo ser humano tem alguma experiência. Alguns, uma experiência mais forte, mais contundente, mais traumática, e outros nem tanto assim. Mas seja por sofrimento que cada um de nós sofremos na própria pele, seja por sofrimento de alguém do nosso relacionamento familiar, ou de alguém da nossa amizade, nossos conhecidos, ou mesmo de alguém que nós conhecemos pela literatura, o sofrimento é algo que todos nós temos algum tipo de experiência com ele. E nós estamos a pensar para entendermos um pouco mais, porque não é o fato de nós termos alguma experienciação no dia a dia nosso, é que nós já tenhamos compreensão plena, completa, sobre a sua ocorrência, sua efetiva ação sobre nós. Por isso estamos propondo esses nossos estudos, essas nossas reflexões. No sábado passado nós pensamos sobre o sofrimento como um fato comum para todos. E nós aprendemos, entre outras coisas, que o sofrimento, na verdade, ele é uma oportunidade que nós temos para pensar que nós não somos autossuficientes, que nós não conseguimos conduzir a nossa vida do jeito que nós queremos, que apesar de nós termos a liberdade para decidir sobre o que vamos fazer da vida, com a vida e na vida, mas nós não temos total controle sobre nós. Alguém já falou acertadamente, mais ou menos essas palavras. A vida é como um campo aberto. Cada um de nós tem a liberdade de semear a semente que quiser, na quantidade que quiser. Isso é opcional. Mas nenhum de nós tem opção sobre a colheita. A colheita é cativa à semente semeada. Em palavras bem simples da agricultura, está a dizer que não há como eu semear um tipo de semente e depois querer colher um fruto diferente da natureza da semente que eu plantei. Na vida é assim, livres para semear, mas cativos quanto à colheita. Na nossa reflexão anterior, sábado passado, nós falamos do sofrimento como algo comum para todos.
A gente pensava naquela ocasião que o sofrimento é atemporal. Ele não escolhe momento. Pode acontecer em qualquer circunstância da vida, em qualquer momento, de noite ou de dia, trabalho, no passeio, enfim. E ele também não escolhe tipo de pessoas. Ele cai sobre todos. Mas na reflexão de hoje nós vamos falar sobre o sofrimento dos injustos, ou dos incrédulos, daqueles que não têm a sua vida colocada diante de Deus. Porque, irmãos, é bom a gente prestar atenção que há uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Aqueles que conhecem a palavra de Deus e aqueles que não conhecem a palavra de Deus, o sofrimento tem resultado diferente na vida dessas pessoas. E nós vamos falar mais à frente que o tratamento ou o enquadramento de pessoas como incrédulas, quando falamos isso, estamos apenas mencionando um direito que as pessoas têm. Elas têm o direito de crer e elas têm o direito de não crer. Portanto, as que creem, as que optam pela crença, por crer, são chamados crentes, e aqueles que optam por não crer são chamados descrentes ou incrédulos, que a Bíblia também chama de injustos. E a palavra injusto tem relação com Deus, porque não crer em Deus seria uma injustiça contra Deus. Mas Deus respeita, é um direito que a pessoa tem de não crer nele. E o nosso texto de ouro, texto base, Romanos, carta aos Romanos, no capítulo 8 e o verso 5. E o texto sagrado trata aqui exatamente dessas duas categorias de pessoas, crédulas ou crentes e incrédulas ou injustas. E o assunto é tratado aqui nesse texto da palavra, Romanos 8 e 5, da seguinte maneira, com as seguintes palavras: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Os que são segundo a carne são os chamados injustos, em outro momento, em outra linguagem, em outra forma de tratá-los. Andar segundo a carne é andar segundo o que quer, o que deseja, o que pensa. Veja que Paulo não está aqui, a Bíblia não está aqui emitindo juízo de valor sobre os que assim o fazem. É um direito que as pessoas têm. Quem anda segundo a carne, quer dizer, não atenta para aquilo que Deus nos fala, para o chamado de Deus, eles são sempre inclinados a fazer as coisas da carne. E o que são as coisas da carne? As coisas da carne é tudo aquilo que traz satisfação imediata, que traz resultados imediatos, e resultados imediatos segundo a nossa vontade. Mais ou menos assim, é como se quem tem sede toma um copo d'água. A sede passa no momento, instantaneamente. Tanto em relação às aptidões físicas no que tange à alimentação do corpo, quanto também às questões físicas que dizem respeito a prazer do corpo, prazer da mente, coisas da carne. O incrédulo não tem temor para seguir. Ele se conduz segundo os seus desejos, as suas paixões, a sua vontade. E, portanto, o sofrimento que recai sobre essas pessoas, quando o sofrimento recai sobre elas ou sobre as pessoas que lhes cercam, deixa elas confusas, às vezes irritadas, não poucas vezes revoltadas. Aí as pessoas que andam segundo a carne, no momento do sofrimento, é comum elas se lembrarem de Deus, mas não para pedir misericórdia de Deus, mas para acusar Deus, para reclamar de Deus, para questionar Deus.
É isso. O texto sagrado diz: pessoas há que andam, que se inclinam para satisfazer as suas vontades carnais, egoístas, que buscam e pedem satisfação imediata. Mas os que são segundo o Espírito, eles se inclinam para as coisas do Espírito. Ou seja, quem teme a Deus, quem procura viver uma vida segundo a vontade de Deus, sempre olha para Deus nos momentos bons da vida, nos sucessos, nas vitórias, nas conquistas, nos sonhos, naquilo que ele sente prazeroso por conseguir, por obter. Sempre o seu olhar está para Deus, para agradecê-lo, para render graças. Porque quem está inclinado a entender o propósito de Deus para a nossa vida, mesmo diante das coisas boas, essas pessoas voltam-se para o Senhor, porque creem que o que elas conseguem por causa da graça de Deus. Mas quando o sofrimento vem também para essas pessoas, porque vem, o sofrimento cai sobre elas, a gente viu, inclusive, no estudo anterior, e veremos também nos 2 próximos estudos que teremos, quando o sofrimento vem, elas também se voltam para Deus. Elas esperam em Deus. Elas colocam a sua vida diante de Deus. Tem um texto sagrado que vai dizer assim: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É assim que o crente vive, que o justo vive, que o crédulo vive. Em sofrimento ou em prazer, a vida do justo está sempre colocada diante do Senhor. Mas hoje nós vamos refletir, ou estamos aqui já a refletir sobre o sofrimento dos incrédulos, daqueles que não têm a sua vida pautada pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, portanto. Na introdução do nosso roteiro, a gente vai dizer que uma boa comparação que podemos aplicar para compreendermos que há diferença entre crentes e incrédulos, e que, por conseguinte, também há diferença sobre como cada um vê e consideram os fatos que envolvem a vida. Então, para a gente perceber essa diferença, o melhor que temos é olhar para a criação. A decisão do eterno Deus, preste atenção nessa introdução, olha só. A decisão do eterno Deus foi direta e clara, lá na criação. Se você quiser, volte lá para o capítulo 1 do livro do Gênesis e confira isso que estamos a dizer aqui nessa introdução. O Criador fez. Cada árvore deveria produzir apenas frutos da mesma natureza da árvore. Entende? Cada árvore, segundo a sua espécie, produz frutos segundo a sua espécie. E isso é até hoje. Não se busca melancia numa árvore que é uma laranjeira. E assim por diante. A decisão do Eterno foi de que cada uma das plantas produzissem ou reproduzissem através de frutos, pela semente, etc., de acordo com a sua espécie. E assim foi. E assim é até hoje. A mesma regra que o Criador deu para as plantas, ele também estabeleceu para os animais. Cada espécie de animal deveria produzir animais da sua própria espécie apenas. Um animal reproduz, para manter a sua espécie, animal da sua própria natureza. Um boi. Os animais, portanto, não pode produzir outro tipo ou reproduzir outro tipo de animal. Essa é a mesma lição lógica aplicada aos seres humanos, quer seja no sentido biológico, porque um ser humano reproduz e gera outro ser humano, não há como a gente reproduzir e gerar outro ser que não seja o ser humano. E isso no sentido biológico é assim, mas no sentido espiritual também é assim. A Bíblia fala de fruto do Espírito.
Na carta que Paulo escreve aos Gálatas, às igrejas da Galácia, ele diz lá que sobre os frutos do Espírito. Mas os frutos do Espírito só pode ser produzido pelos crentes, pelos que creem, pelos que se voltam para Deus. E com essas considerações, a gente pode compreender claramente a diferença espontânea e natural entre os crentes e os incrédulos. Crentes e incrédulos. É uma diferença espontânea. Porque automaticamente o crente age de uma maneira. E da mesma forma, automaticamente o incrédulo age também daquela mesma maneira. O crente nunca age como incrédulo. Ou pelo menos não deveria. E o incrédulo nunca vai agir como crente. Porque ele não crê. Ele não acredita. Só para a gente poder fundamentar isso num texto bíblico, o profeta Malaquias, no capítulo 3 e o verso 18, o último verso desse capítulo 3, Deus vai falar assim: vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, crédulos e incrédulos, entre o que serve a Deus e o que não serve, crédulos e incrédulos. Estamos tomando esse texto apenas para a gente verificar que há diferença. Se há diferença de conduta entre o crente e o descrente, há diferença também na maneira de entendermos, interpretarmos por que sofremos, que lições podemos tirar do sofrimento e que o sofrimento vai ter fim, definitivamente em um determinado tempo. Isso para os crentes, mas para os incrédulos, os que não creem, sofre, sem nenhuma perspectiva. Na reflexão 1, a gente vai dizer que nós vivemos tempos em que a palavra preconceito tem alcançado significados estranhos à sua própria origem e significado. E de tal modo essa ideia tem sido difundida nos nossos dias que chega a impedir que a verdade ou a mera realidade dos fatos impede que isso seja constatado ou comentado. O sentido do preconceito tem avançado, alargado as suas bases de tal maneira que as mais evidentes das realidades dos fatos e das coisas da vida, por vezes não pode ser comentado porque alguém já vai enquadrar que é preconceito. E isso gera desconforto e problemas para as pessoas. Mas falar sobre incrédulos não deve ser tomado como um preconceito ingênuo nem malicioso. Falar sobre incrédulo é apenas assumir que há pessoas não dedicadas a crer em Deus mediante sua palavra. E isso nada tem a ver com sua moral, seu caráter, seus valores como pessoa. O incrédulo é apenas o exercício de um direito dos muitos direitos que a pessoa tem. Se ela não quiser crer, é uma opção dela. É um direito que ela tem. Eu não creio e pronto, ninguém tem o direito de lhe impor que ela creia. A Bíblia fala em diferentes situações sobre os que creem e sobre os que não creem. Falando a respeito da pessoa, uma profecia que aconteceria, que se cumpriria na vida de Jesus Cristo, o Messias, na verdade, na época era só o Messias prometido, e esse Messias veio a se cumprir a promessa dele, o ungido de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então, numa previsão do que aconteceria com Jesus, a sua mensagem, o profeta Isaías já previu que alguém não quereria. O incrédulo teria ao lado de Jesus. E a pergunta que seria feita era essa: quem creu na nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Essa pergunta feita pelo profeta é para já antever que haveriam pessoas que não creriam na pregação, os incrédulos. Só isso. Portanto, falar sobre os não crentes nada tem a ver com rotulação, com enquadramento preconceituoso. Nós, quando falamos em
em incrédulos, nós estamos a falar sobre as pessoas que exercem o seu direito de não crer. É como está aí na sequência 1, que com as considerações que nós já fizemos na introdução e na reflexão 1, é possível observar que incrédulo não é um rótulo, tampouco um preconceito contra uma pessoa ou um segmento da sociedade. E há uma legião de pessoas que não creem. E essa legião de pessoas está da mesma forma sujeita ao sofrimento. Os incrédulos também sofrem. E só que eles encaram o sofrimento, o incrédulo encara o sofrimento de uma maneira diferente. Porque é incrédulo, ele não crê que daquilo do sofrimento se tira alguma boa lição. Porque ao incrédulo a vida é só para ser boa, ou é para ser só boa. E aí a responsabilização que o incrédulo coloca em Deus quando as coisas não se manifestam tão boas assim. E isso deve chamar nossa atenção para a realidade do sofrimento. Todos sofrem, mas há uma diferença entre o crente e o incrédulo, e é que o crente conhece, ou pelo menos deveria conhecer, a causa do sofrimento, e pode tirar lições para a vida quando ele passa pelo sofrimento. Mas o incrédulo não tira nenhuma lição, porque ele não sabe por que sofre, e não consegue aprender nenhuma lição do sofrimento. Já os que creem pela misericórdia divina conseguem ter esperança ainda quando sofrem. Mas e o incrédulo? Olhando aqui para a carta de Pedro, primeira carta, o capítulo 4 e o verso 18, ele faz a seguinte afirmação declaratória. E se o justo, é uma pergunta, aliás, uma indagação, e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio pecador? Quando fala de apenas se salva, é porque o justo, ele passa pelo sofrimento, mas ele se salva. Ainda há uma esperança para ele. Ele pode, no sofrimento, entregar-se àquele que tudo sabe, àquele a quem ele serve e a quem ele pertence. Mas o incrédulo não tem a quem se entregar. Ele não crê em ninguém. Quando o sofrimento chega para o incrédulo, é como se a vida tivesse acabado aí. Acabou o prazer, acabou a alegria, acabou o contentamento. O que resta agora é curtir o sofrimento até quando o acaso dar uma reviravolta e a pessoa se recuperar. Ou não dar a reviravolta e a pessoa findar a sua vida, a sua carreira no meio do sofrimento, sem voltar a ter prazer na vida. Na reflexão 2, a gente vai lembrar que o sofrimento do incrédulo é mais severo do que o sofrimento dos crentes. Porque o próprio sofrimento lhe impõe limitações, dores, angústias, revoltas, além de outros sentimentos que o conduz sempre nessa direção. O incrédulo, ele sofre pelo sofrimento, lhe é imposto limitações, dores, angústias, revoltas e coisas desse tipo. Por outro lado, o incrédulo não reconhece que seu sofrimento tem origem em uma atitude humana, mas que em Jesus Cristo há esperança. Sem ter esperança, o incrédulo, a ele só resta sofrimento. O profeta Isaías, no capítulo 38, os 3 primeiros versos desse capítulo, tem lá o registro do sofrimento que alcançou Ezequias, um homem de Deus. Ele adoeceu. E o texto fala assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ele estava doente e a doença não tinha esperança para ele. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: o Senhor manda te dizer o seguinte, Ezequias: põe em ordem a tua casa, conserta a tua vida, as tuas coisas,
ajusta aí as suas tarefas, porque você não sara dessa doença, você vai morrer. E olha só Ezequias, o crente. Ezequias virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te, peço-te, eu andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e eu fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo perante o Senhor. Meu Deus, eu tenho dedicado a minha vida à adoração do Senhor. Ezequias era um homem de liderança de Israel. Eu tenho trabalhado, lutado para que o teu povo seja um povo bem conduzido segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Eu tenho contribuído para que o teu povo te sirva, não se afaste de ti, e por aí vai. E veja, o sofrimento de um homem crente, se ele não fosse crente, ele teria maldito a sua condição. Não está aqui no roteiro, mas a gente pode lembrar daquele episódio que envolveu Naamã, aquele Ciro, que estava leproso e estava numa situação bastante delicada. E ele foi, por sugestão de alguém que estava trabalhando na sua casa, ele foi levado a se entrevistar com o profeta de Deus, de Israel. E o profeta diz: olha, vá, desça ao Jordão, mergulha 7 vezes e você vai ficar limpo da lepra. E ele reclamou, e ele esconjurou o profeta, ele lamentou, ele se sentiu desprezado, ele se sentiu ofendido. Mas um homem sensato que lhe auxiliava chamou a atenção dele e disse: escuta, meu senhor, mas se o homem de Deus, o profeta, tivesse dito coisas muito piores para você fazer, para se libertar da lepra, você não faria? Desça ao Jordão. É bem verdade que as águas do Jordão são mais barrentas, mais sujas, mais poluídas do que as águas lá da Síria, que correm entre pedras, são águas frescas, mais limpas e frescas. Mas veja, ele te deu uma coisa fácil para fazer, por conta de você se libertar dessa doença. Ele o fez e de fato se tornou um homem limpo. A sua doença desapareceu de acordo com a palavra do profeta. O injusto faz isso, ele simplesmente não aceita o problema. Sofre, não quer saber por que sofre e ainda quer ser tratado da melhor maneira possível para se livrar daquele seu infortúnio, sem reconhecer a misericórdia e a bondade de Deus sobre ele. Na sequência 2, a gente vai lembrar que a missionária Elizabeth Elliot, ela definiu o sofrimento como sendo assim. Diz ela: sofrimento é receber o que não quer e não receber o que quer. Esse é um trocadilho, mas veja que interessante. Sofrimento é receber o que não quer. Por exemplo, Naamã recebeu o que não quer. Por outro lado, o sofrimento também é não receber o que quer. Ora, o que ele queria, no caso, Naamã queria receber, era uma ordem para ir lá nos rios da Síria e mergulhar lá nos rios da terra dele, que eram rios limpos, eu já disse, rios de águas frescas, rios que dava gosto banhar-se neles. Mas não, o profeta diz: desça ao Jordão, mergulha ali. Então, Elliot vai falar que sofrimento é isso. Por um lado, é receber o que não quer. O profeta, aliás, o comandante Amã, assírio, ele recebeu o que não queria, mas que era doença. E depois ele não queria receber aquilo que foi mandado ele fazer. Se não bastasse esse infortúnio provocado pelo sofrimento, o incrédulo insiste em ignorar os motivos por que sofre. Isso porque ele não tem esperança. E ainda faz pior, blasfema contra Deus e invariavelmente acusa o Senhor como responsável pelo seu sofrer. Quantas pessoas você já ouviu? Cadê Deus nesse caso? Por que Deus permite tal coisa? O incrédulo não sabe que o sofrimento não tem origem em Deus.
E Deus não tem nenhuma responsabilidade com o sofrimento. O incrédulo ignora isso. E nós temos em Lucas 23, 39, aquela clássica manifestação de um dos malfeitores que foi crucificado com Jesus lá no monte. Verso 39 diz que eram dois, mas um deles, que estava pendurado do lado de Jesus, dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Olha só, ele estava numa situação totalmente vulnerável. E ele olhou para Jesus e diz: você não é o justo? Você não é o Cristo? Pelo jeito, ele devia conhecer a fama de Jesus, devia conhecer os feitos de Jesus. E ele não teve humildade para dizer: Senhor, aquilo que o Senhor fez para tanta gente, e eu ouvi falar que o Senhor fez tanta coisa, ajuda eu também, faça com que eu desça daqui, ou me livra desse momento tão difícil. Por outro lado, do lado dele tinha um crédulo, que contestou a posição daquele outro, seu companheiro de cruz, e diz: você não teme a Deus mesmo estando nessa situação? Você está blasfemando de Deus? Nós merecemos estar aqui, mas ele, por tudo que nós ouvimos que ele fez, ele não merecia estar aqui. E ainda se dirige para Jesus pedindo: Senhor, do jeito que o Senhor teve misericórdia de tanta gente, tenha misericórdia de mim também, lembra-te de mim. E aí a gente sabe a resposta de Jesus. Hoje eu vou te falar, Jesus disse, você vai estar comigo no paraíso. É isso. Dois ladrões, um crente, ele creu ali, mas ele é crente. Ele foi um crente. E o outro ladrão, o outro condenado, incrédulo. O incrédulo se limitou a blasfemar de Deus. O crente, o crédulo, que é aquele que creu, clamou por misericórdia. E confessou o seu erro. Eu estou aqui, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas o Senhor não fez nada que merecia estar aqui. Portanto, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E na reflexão 3, para terminar, o incrédulo não tem senso de justiça. Daí é injusto. Dessa forma, além de não aceitar o sofrimento como resultado da escolha feita por nossos antepassados, lá no Éden, ele também não admite que Deus não é o autor e nem o causador do sofrimento. Pelo contrário, Deus é aquele que anuncia noite e dia para todas as pessoas ouvirem, chamando as pessoas: vinde a mim, venham a mim. É o clássico texto. João escreve também, falando em outro momento, dizendo assim: no dia da festa, Jesus se pôs em pé diante das pessoas e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém está sofrendo, sente o seu sofrimento, eu posso aliviar o seu sofrimento. Escrito por Mateus, Mateus escreveu o convite feito por Jesus a todos os incrédulos, porque os crentes já estavam depositando os seus fardos sobre os ombros de Jesus. Mas a todos os incrédulos Jesus chama: vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Não aprendam com a vida é severa demais, não perdoa. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Sabem por quê? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Em outras palavras, é melhor sofrer tendo a minha companhia do que sofrer longe de mim. Portanto, irmãos, que Deus nos permita compreender o sofrimento do injusto, porque ele sofre e não admite que alguém pode lhe socorrer, que alguém, Jesus Cristo, pode lhe dar esperança, e ainda que passe pelos mais severos sofrimentos desta vida, há esperança de que um dia, quando o sofrimento estiver definitivamente destruído, nós haveremos de viver eternamente, sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas, sem esperança. Que Deus nos dê graça de esperar por isso,
E que todos os incrédulos com quem nós tivermos a oportunidade de conviver, que nós possamos dizer para essas pessoas, e vamos aproveitar para dizer, em Cristo Jesus, no sofrimento há esperança. E que cada um que se entrega a Ele tenha essa esperança. E que Ele nos conceda a graça de compreender que o sofrimento é uma oportunidade que Deus nos dá para a gente aprender que em Cristo a providência de Deus foi adotada para nós, aberta para nós, para podermos fugir do sofrimento e, por fim, vivermos eternamente sem sofrimento e abençoados. Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.